São gigantes que sempre aparecem, aquele filisteu incircunciso, que às vezes aparece para nos desafiar aquilo que Deus já colocou em nós. Apesar disso, seguimos em frente. Pastores dizem sim, e aí quando a gente reclama de alguma coisa, alguém vem e fala, ninguém mandou levantar a mão. Não é? Glória a Deus por isso. Estivemos ali na CN, em Brasília, eu e o pastor Cláudio, já fazia quase um ano que nós não íamos até lá, e ali é sempre um lugar de revigorar, de muito alimento, né? E estivemos ali numa conferência para pastores, né? E então são compartilhadas tantas lutas que às vezes a gente fala, oh meu Deus, espera aí, eu achei que essa era a minha luta, mas espera aí, a luta do irmão lá está difícil também, né? E ali aprendemos tantas coisas, eu fiquei muito impactada, né? Rapidinho falando aqui sobre um painel de filhos de pastores que teve. Filhos de pastores ali compartilhando como é ser filho de pastor, como é crescer nesse ambiente, né? E eu me lembro que as minhas filhas, elas sofreram muito, né? Porque hoje não, hoje nós estamos no tempo da graça, minha gente, né? Mas as minhas filhas sofreram muito por serem filhas de pastores, coisas eram cobradas delas porque elas eram filhas de pastores. E ali teve um momento ali de cura, né, para com os filhos dos pastores, que se tornaram pastores, não teve jeito. Apesar de tudo, né, parece que é o que a gente tem visto, que a gente tem percebido, estudado e percebido da parte da palavra de Deus, que existe uma linhagem sacerdotal, né? Enfim, a gente vira e mexe, fala para a Rebeca, não vai por esse lado não, filha, mas não tem jeito, parece que, né, já está lá, no sangue, no espírito, né? Mas Deus há de recompensá-la, assim como tem nos recompensado. Vamos conversar um pouco hoje sobre a mesa preparada. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí, no Salmo mais conhecido, Salmo 23. Nós vamos ler dois versículos apenas deles e vamos falar sobre a mesa preparada. Esse foi uma ministração que eu trouxe no Bela Outlook, nosso evento que nós tivemos aqui. Foi um evento abençoado e abençoador, né? Muitas mulheres estiveram aqui, nós tivemos cerca de 70 mulheres inscritas e passamos aqui um dia todo numa imersão aqui com Deus. E foi maravilhoso. E eu trouxe essa palavra, a mesa preparada. Tínhamos outras coisas para trazer, mas Deus foi nos direcionando, né? E então, Deus nos trouxe essa palavra que, primeiramente, tratou o meu coração. Eu sempre falo para as meninas, fiquem em paz, vocês vão apanhar, mas fiquem em paz, porque eu apanhei primeiro e muito mais do que vocês. Então, achem consolo nisso. Então, ache consolo nisso essa noite, tá? Vamos lá. Salmo 23, o verso 4 e o verso 5, diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A nova versão Passion, esse mesmo texto, ele é descrito dessa forma. Mesmo quando seus caminhos me levam através do vale da mais profunda escuridão, o medo jamais me conquistará, pois tu já me conquistaste. Tua autoridade é minha força e a minha paz. O conforto do teu amor lança fora todo o meu medo. Eu jamais estarei sozinho, pois tu estás bem próximo de mim. Tu te tornaste o meu banquete precioso, mesmo quando os meus inimigos ousam lutar. Tu me ungiste com o perfume do teu Espírito Santo, deste-me tudo o que eu posso beber de ti, até meu copo transbordar. Amém. Vamos orar.
Querido Deus, diante do Senhor nós estamos, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é a luz que ilumina o nosso caminho e que nos direciona para aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Por isso nós nos lançamos à luz da Tua palavra essa noite. Ensina-nos, Senhor. Nos ensine, Pai. Nós queremos aprender de Ti. Nós queremos conhecer ao Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Primeiramente, eu quero convidar você a considerar a profundidade do amor desse sumo pastor que está descrito aqui no Salmo 23. Comemoramos hoje o dia do pastor, mas temos um sumo pastor. Aquele que é perfeito. Você não vai achar pastores perfeitos nas igrejas que você passar. Aqui também não, porque é proibido entrar gente perfeita aqui nesse lugar. Se você é perfeito, você está no lugar errado. Né? Você pode procurar outro lugar. Aqui, nós temos pessoas que estão em processo de crescimento, amadurecimento, fortalecimento, até chegar à plena maturidade em Cristo Jesus. Nós estamos nesse lugar. E aí, nesse salmo, existem coisas para considerar sobre a profundidade do amor que o pastor, o sumo pastor, tem por nós. A primeira coisa é que Deus está nos convidando para a sua mesa, onde Ele prepara um banquete para nós, mesmo na presença dos nossos inimigos. Sabe, Deus nos convida à sua mesa, mas Ele prepara essa mesa para nós perante os nossos inimigos. Para que os nossos inimigos assistam o amor dele por nós. A segunda coisa a se considerar é que ele nos unge com óleo, que simboliza a sua honra e o favor sobre nós. O Senhor nos honra pela unção do óleo à mesa. A mesa não tem só o pão, não tem só o vinho, mas também tem o óleo de unção. O óleo que nos unge. O óleo do favor do Senhor sobre nós. Quarta coisa a ser considerada nesse momento, na verdade a terceira, quando enfrentamos adversidades e caminhamos pelo vale da sombra da morte, Deus está conosco, concedendo discernimento e sabedoria para enfrentar o inimigo. É assim que nós saímos à mesa do Senhor. Outro ponto a se considerar é que Ele nos capacita a lutar, a governar e a caminhar em autoridade, porque é a unção do Senhor que nos traz autoridade nessa terra. A chave é: posicione-se para receber a liberação de uma unção especial para enfrentar as batalhas e governar sobre as circunstâncias. Posicione-se para receber essa unção. A posição para receber a unção, ela é representada de joelhos. É a humildade. Todos aqueles que foram ungidos pelo Senhor e que nós lemos nas Escrituras, para receber a unção do Senhor, eles precisaram ficar de joelhos. A humildade. Saber que algo vem do alto para onde nós estamos. Então nós nos rendemos, nos ajoelhamos. Nós ficamos em posição de humildade. E o outro ponto é que Deus estende a nós o convite para desfrutarmos de uma comunhão diária com Ele. Assim como compartilhamos o pão e o vinho na ceia do Senhor, Ele nos chama para uma comunhão íntima e constante, 24/7. 24 horas por 7 dias na semana. A sua comunhão, a sua conexão com Deus deve ser 24/7. Não pode ser apenas o momento de manhã, 5 minutos corrido, no meio do tumulto. Não. A nossa comunhão, a nossa conexão com o Senhor deve ser 24 horas, 7 dias por semana. E a chave é que é nesse lugar de comunhão nós nos encontramos força. É nesse lugar de comunhão que nós encontramos renovação.
É nesse lugar de comunhão que nós encontramos a bênção. E a unção necessária para enfrentar os desafios. E o último ponto aqui, Deus nos trata como convidados especiais em sua mesa. Você é um convidado especial para a mesa do Senhor. O seu lugar está lá e ninguém pode tomar esse lugar. Eu tenho o meu lugar e você tem o seu lugar. Se você não se sentar, ninguém vai sentar, porque aquele lugar é seu, ele está reservado para você. E Deus espera que você se sente à mesa dele. Ele está convidando você de maneira especial. Se sente à minha mesa. Nós tivemos aqui no Bela uma mesa muito bonita, muito bem montada, né, aqui, para simbolizar a mesa do Senhor, e nós colocamos algumas louças inglesas, e as meninas ficaram até com medo de chegar perto da mesa, né? Ai, meu Deus, vai que eu esbarro, que eu não sou muito, né, não tenho muita noção de espaço, e eu posso quebrar isso, e eu posso danificar essas louças. Mas eu quero dizer para você que a mesa do Senhor, ela é tão mais sublime que isso aqui, a mesa que nós montamos de louças inglesas, não é a sombra da mesa que o Senhor tem preparada para você. É uma mesa muito mais rica. A palavra de Deus diz que nós vamos andar em ruas de ouro. Se as ruas são de ouro, imagina a mesa do Senhor que nós teremos que desfrutar. E a chave é que Ele derrama sobre nós azeite, que representa a sua aprovação e bênção. Nosso cálice transborda com suas bondades e provisões. Ele nos cerca com sua abundância e nos leva a viver em plenitude. A nossa jornada com o pastor não se resume apenas a pastagens tranquilas, mas também inclui momentos de banquete, celebração e intimidade com Ele. E pastagens tranquilas não é aquela que nós conhecemos quando Davi escreveu esse salmo. Nós conhecemos uma pastagem tranquila, daquelas pastagens que nós temos aqui no Brasil, que é aquele gramado verdinho que some de vista, não é? É imenso, é amplo. Não. A pastagem que Davi estava falando aqui eram tufos de vegetação no meio das pedras no deserto, cobertas do orvalho, que vinha do mar, chegava do mar até o deserto. Eram esses tufos de vegetação em que o pastor ia guiando a ovelha no meio do deserto, entre as pedras, até chegar nesses tufos. Então Deus fala, olha, eu não só vou guiar você entre as pedras, entre os desertos, para você comer da melhor vegetação, com um orvalho mais fresco, mas também eu quero que você se sente à minha mesa. Sabe? Se sente à minha mesa. Na mesa, a experiência íntima. Na mesa é os olhos nos olhos. É assim, os olhos nos olhos. É na mesa. É na mesa que Jesus chamou os seus discípulos para dar as últimas instruções. E eu fiquei pensando sobre isso e eu falei, uau, mas não é isso mesmo? Deus preparou aquela mesa para Jesus na presença de um inimigo que estava à mesa. E é assim que Deus faz comigo e com você. Então, quando houver um inimigo se levantando, indo embora antes, que foi assim que aconteceu, nós somos alertados a não ficar no mimimi, no chororô, porque Jesus, o nosso mestre, enfrentou essa mesa, porque nós não. Nós, por acaso, somos maiores que o nosso mestre?
essa palavra, vocês não têm ideia de 48 horas para cá, do quanto ela faz sentido no meu coração. Quanto ela tratou esse coração aqui. Que dói, está doendo ainda. A dor foi maior. Mas a experiência íntima que o Senhor quer comigo, com você, à mesa dele, é a intimidade que está no secreto. Sabe? É a intimidade que está no secreto. Em Mateus 6,6, diz, para que nós, para orarmos, entremos no nosso quarto, fecha a porta, vai lá no secreto, fala com o seu pai. Mas eu quero ler para você a versão aqui que está na Bíblia, a mensagem. Diz assim, olha, é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Esse texto diz tanto que dá várias pregações, né, pastor? De tanto que diz esse texto. Ou seja, aquietem-se, para me ouvir sem interferências. É isso que Deus está pedindo para nós. Na semana da preparação do Bela Outlook, todas nós enfrentamos muitas lutas. Cada uma de nós teve uma luta diferente. E aí a gente lá, orem por mim, no nosso grupinho, né? Orem por mim, a luta. Sim, na segunda-feira eu comecei a receber alguns feedbacks negativos. Não. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E veio com uma força dentro de mim, a voz do Senhor dizendo, quieta. Neise, fica quieta. Se aquiete. Não fala nada, não faça nada, não tenta resolver. Só se aquiete. E logo depois, ainda para minha surpresa, veio um sentimento, Neise, levante um jejum. E eu falei, Deus, não, como é que é? Oi? Porque, gente, tem uma coisa que eu tenho dificuldade é o jejum. Eu confesso para vocês aqui, assumo o meu pecado. Eu tenho dificuldades com o jejum. O pastor Cláudio faz o jejum total de 40 dias, em que ele fica, tem gente que não acredita, acha que isso não acontece, não, senão ele já estaria morto. Não. Acontece, são 40 dias de só água. E eu pego os últimos 20 dias para fazer um jejum parcial, e eu luto, é sofrido, junto com ele. E aí eu tive essa sensação, um jejum, tudo bem, Senhor, vamos lá. Bom, eu só não tenho que ficar quieta, mas eu também tenho que fechar a boca. Tá bom. E então, entrei nesse jejum. Ali, toda madrugada, o Senhor me acordava pontualmente naquele horário. E eu acordava e eu tinha que levantar, porque eu sabia que era Deus querendo falar comigo. Sabe, às vezes nós estamos enfrentando problemas, circunstâncias, situações, que a gente corre para a pessoa errada para chorar. A gente corre para a pessoa errada para chorar. A gente não corre aos pés de Deus. E Deus está só esperando, está com a mesa pronta, só esperando você. Só esperando. A nossa experiência de intimidade com Deus está no secreto. Deus nos chama para esse lugar. Ele deseja que nós tenhamos esse encontro. Não é um encontro exposto, mas no secreto. Lá só você e ele desfrutam desse momento. Começa com um jantar a dois. Primeiro ele prepara para você, para depois ele mostrar para os seus inimigos. Primeiro é para você. E a nossa alma também clama por esse lugar. Naquela semana a gente
lendo os devocionais, né? Um devocional que me chamou a atenção foi para o Salmo 27. Ele falava do Salmo 27. E foi esse salmo que eu lia durante as madrugadas que Deus me acordou, o Salmo 27. Depois você chega na sua casa e lê, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você através desse salmo. O Salmo 27, ele chegou exatamente naquele ponto. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. Então, a tua face, Senhor, eu buscarei. A nossa alma grita, ela clama por isso, para esse momento de intimidade com o Senhor, para sentar-se à mesa dEle, para ser com Ele, olhos nos olhos com o Senhor. E aí, nesse lugar, nós somos confrontados. Nós somos confrontados porque a santidade de Deus revela o nosso coração. É aquilo que Isaías experimentou. Isaías, diante de Deus, falou, vou morrer. Por quê? Porque estou diante do Deus Santo e a minha vida está completamente em pecado. Está suja. Porque a presença de Deus, ela é assim, ela confronta. Ela revela o que está em nós, no nosso coração. Somos confrontados com a palavra de Deus. Somos confrontados com a santidade e a presença de Deus. A palavra dele ilumina aquilo que nós estamos fazendo. Diz o Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus mostra qual caminho nós estamos. E qual é o caminho que devemos seguir? Abra a palavra do Senhor quando você estiver desesperado. Ou que você estiver precisando de uma solução para a sua vida. Abra a palavra do Senhor. Não abra o celular. Não abra as redes sociais. A IA, a inteligência artificial, ela sabe tudo sobre você. Mas ela só dá aquilo que você deseja, não o que você precisa. A IA faz isso. Tem gente abrindo o celular e falando, Deus está me falando, apareceu no meu celular. Querido, não confunda a sublime voz do Senhor com a voz da IA. Por favor. Por favor, abra a palavra de Deus. O livro perdido dentro de casa, como eu aprendi ali com a pastora. Ame a palavra. A mesa é esse lugar onde todas as intenções e o profundo dos nossos desejos e vontades são expostas. Quando nos permitimos ser encontrados por Deus nessa intimidade, nós somos conhecidos e nos damos a conhecer ao Senhor. E nós conhecemos a Ele também, porque Ele também nos dá a ser conhecido. Também nesse lugar nós conhecemos a Deus, conhecemos o seu caráter, as suas intenções, a sua vontade fica exposta a nós. Por isso nos rendemos, porque o coração dele está a níveis acima do nosso. Isaías diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Às vezes nós estamos com pensamentos e decisões achando que nós estamos abafando. Vem Deus e fala, isso é pó. Os meus pensamentos estão acima do que você está dizendo. É assim que o Senhor nos trata lá no secreto. Talvez por isso nós resistamos o secreto. É nesse lugar que conhecemos o que Deus pensa e o que Ele quer que façamos ou deixamos de fazer. É nesse lugar. Não tem outro lugar, querido. Não tem a constelação que você faça que vai resolver o seu problema. E agora é a moda, né, minha gente? A moda é essa agora, fazer constelação. Não existe, queridos. Não existe. É distração, é engano.
Não há um lugar mais recompensador do que este. A nossa vida está tão exposta ao que não nos recompensa. Por exemplo, como eu citei agora há pouco, as redes sociais. As redes sociais, elas apenas exploram o que há dentro de nós. Ela não nos confronta. Ela não nos direciona. E não nos recompensa. Apenas explora. Nós recebemos aqui no dia do Bela uma ministração da Rebeca sobre a questão das redes sociais, como você deve se portar diante das redes sociais, o que você consome nas redes sociais. Nós tivemos aqui uma aula de como isso foi chegando na nossa vida e quais os cuidados diante da palavra de Deus sobre as redes sociais. E ela, então, nos indicou o filme Dilema Social. Assista lá, é um documentário que fala sobre as redes sociais. Você é o produto, eu sou o produto. A gente acha que a gente está consumindo. Não, eles estão nos consumindo. É exatamente isso. E aí eu fico me perguntando, né, quanto tempo nós temos passado diante de algo que nos explora e que não nos direciona, nem nos recompensa. Quanto tempo estamos dedicando a isso, nos expondo àquilo que não nos transforma? E eu fiquei muito mais triste ainda porque eu vi alguém muito conhecido e querido curtindo uma página que o ministério não vai acabar com o meu casamento. Ferrou? Uai, não entendi. O ministério não vai destruir o meu casamento. O ministério de Jesus destrói casamentos? Essa é nova para mim. Porque estão respondendo a IA. Não estão respondendo a voz de Deus. Não estão respondendo a voz de Deus. Não confunda a sublime voz de Deus com a voz das redes sociais. A IA está pronta para oferecer a você o que você deseja e não o que você precisa. Porque ela tem exatamente as informações, o que você gosta, seu estilo de vida. Exatamente. Mas a mesa do Senhor, ela proporciona outra coisa. Outra coisa. Exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Na mesa, a transformação profunda. Porque diante da presença de Deus, da santidade de Deus, nós somos confrontados. E aí, ali, Deus mostra, olha, aqui você precisa corrigir. Você precisa corrigir essa rota da sua vida. Você precisa corrigir essa área da sua vida. É ali que há a transformação. E ali, sim, a recompensa. A recompensa. Quando nós fomos confrontados, revelado o que está em nós, precisamos tomar uma decisão. Ou ficamos como estamos e morremos, ou nos colocamos em posição de quebrantamento, arrependimento e vivemos. É uma encruzilhada que nós chegamos quando nós estamos à mesa com o Senhor, na intimidade com Ele. Porque o Senhor mostra o que nós precisamos fazer. E nós precisamos tomar a decisão. Ou morremos, ou ficamos assim e morremos. Matamos a nossa vida, matamos o nosso casamento, matamos a nossa família, matamos o nosso serviço no ministério. Nós matamos. Ou nós vivemos. É uma decisão que eu e você nós temos que tomar. Chega um momento na nossa vida de uma encruzilhada que nós temos que ter fé no Senhor, que nós dizemos que cremos. Ou nós recebemos por ilusão e entramos em morte. Lá em Deuteronômio, diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês.
de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem fielmente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Escolha a vida. Escolha a vida. Escolha a vida com Deus. Qual foi a última desculpa que você inventou para não servir a igreja do Senhor? Já disse alguém que quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Sabe, nós estamos aqui fazendo de tudo para que a igreja seja edificada, purificada para a volta do Senhor, porque ela é a noiva de Jesus. E é o nosso serviço que vai santificar essa noiva. Nós precisamos ficar aqui, pelo amor de Deus, alguém para trabalhar na fotografia. Pelo amor de Deus, alguém para trabalhar no som. Pelo amor de Deus, alguém para servir lá com as crianças. Pelo amor de Deus. O que você está fazendo salvo, sentado e satisfeito? Crente 3S. Sabe, queridos? Eu cresci numa família de servos, meus pais. Pensa em alguma área na igreja para servir. E eles passaram por todas. Eles já foram os zeladores, aqueles que lavavam, limpavam a igreja. Não tinha salário, não. Não. É coração. Eles vinham, limpavam, lavavam. Deixava a igreja linda, o espaço. É aquele que estava lá na campanha da feijoada, da coxinha, né? Não é Neymar. A feijoada, a coxinha. Não é pastor Neymar. Pastor Neymar estava lá junto também. Não fala que não estava não, porque você tem idade para isso. Então, estávamos lá. Campanha, e meus pais estavam lá. Nós crescemos nesse ambiente. Eu cresci assim. Eu não sei ficar salva, sentada e satisfeita. Não consigo. Porque a igreja deve a salvação ao mundo. Nós devemos a salvação ao mundo. Juntos. E tem que ser juntos, porque juntos somos melhores. Aquilo que eu não sei fazer, você sabe. Não é assim? Sirva ao Senhor. E não é um problema que fique em paz, porque não é só o problema da Igreja Batista Betânia. A Igreja Batista Betânia não é o alecrim dourado. Isso é uma coisa que está acontecendo em todas as igrejas. As pessoas não querem mais servir. E quando querem, é dentro das necessidades dela, e não da necessidade do serviço do ministério. Sirva ao Senhor. Sirva a igreja do Senhor. Mas além da comida, da bebida, na mesa do Senhor, há a unção. Há o óleo da unção. O óleo que cura, o óleo que fortalece, o óleo que transforma, o óleo que capacita. A unção. Na mesa o Senhor nos unge. É na mesa, preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo. É na mesa. É lá na mesa. Você quer a unção do Senhor para a sua vida? Vai à mesa do Senhor. Ela está disponível para você. Está disponível. A unção nos prepara para viver abundância e também receber o poder para enfrentar as adversidades. A unção nos capacita para enfrentar nossos inimigos. Para nós, uma mesa é preparada diante dos nossos inimigos. Uma nova capa. A unção nos dá uma nova capa. Uma nova capacitação.
É uma nova vestimenta para um novo tempo. A unção nos dá isso. Às vezes você fica aí tentando fazer cursos e mais cursos, uma nova pós-graduação, e tudo que você precisa é da unção do Senhor. Não estou dizendo para você não estudar, vai estudar. Eu falei aqui para as meninas do Bela, vai estudar. Você me disse que hoje é difícil estudar você, eu vou te colocar num tambor de óleo. Eu disse para elas, eu vou mergulhar você num tambor de óleo da unção. Porque você não precisa nem sair de casa hoje para estudar. Quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, eu estava com 2 crianças pequenas, nós estávamos no começo do nosso ministério, a minha mãe doente, e bem no meio do estágio, também, com a minha mãe no hospital, e o alto de Páscoa acontecendo. Se você disser que é difícil fazer. E eu tinha que ir, era presencial na época, eu tinha que ir todo dia, pegar o busão aqui e ir para Ribeirão para estudar. Segunda a sexta. Não era só um clique. Mas talvez você já estudou e quer mais, e quer mais, e quer mais, e a unção do Senhor está disponível para você, uma nova capa. E você precisa se apoderar dela, se apossar dessa capa. Ao examinar a palavra inimigo dessa passagem, ela se refere àquilo que nos causa angústia, oposição, aflição, opressão, algo que nos limita, incomoda e perturba. Esses são os inimigos. Mas nós precisamos enfatizar que não há maldição, vexame ou opressão que o amor de Deus não possa nos libertar. A unção destrói o jugo, ela o esmiuça, ela o despedaça. Ela é uma verdade absoluta, o jugo é destruído por causa da unção. Deus está nos libertando e destruindo as obras do inimigo, amém? A palavra unção, ela também significa estar farto, satisfeito. Por isso que o salmista, ele começa: o Senhor é o meu pastor, e em ti sou satisfeito, ou nada me faltará, ou de nada eu terei falta. Porque a unção, ela nos farta. Também significa tirar as cinzas do luto e prosperar. Chega de choro, já deu. O meu durou 48 horas, chega. Chega de choro, sacode as cinzas. Chega. Agora é o momento de prosperar. Mas essa rica alegoria também começa com o óleo extraído das azeitonas, que representa riqueza, unção e frutificação. Então, olha, você não foi chamado para dar certo, você foi chamado para frutificar. Abra João, o Evangelho de João, capítulo 15. Lá está. Nós fomos chamados para frutificar, para dar frutos. Quais frutos? Abra Gálatas 5. Eu e você fomos chamados para frutificar, não para dar certo. Porque em algum momento, nós vamos sair da rota. Mas nós podemos voltar à rota. Frutifique. Dê frutos. Deus nos convida a desfrutar dessa unção abundante que nos traz satisfação espiritual e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Ele remove a tristeza e nos enche de alegria. A unção de Deus nos capacita a enfrentar os desafios, superar as adversidades e prosperar em todas as circunstâncias. Porque o nosso Deus é maior que as circunstâncias. O que está dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Olha o que Paulo diz em Efésios
no capítulo 1, a partir do verso 3, ele diz assim, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Você já foi abençoado, meu amigo, meu irmão. Você já tem a bênção. O que você está pedindo mais? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Você não tem uma vida secular e uma vida de igreja, você tem uma vida. A sua vida precisa convergir em Jesus. Tudo o que acontece na sua vida tem que convergir em Jesus. Os seus negócios têm que ser para Jesus. A sua família tem que ser para Jesus. O seu serviço na igreja tem que ser para Jesus. A viagem de férias tem que ser para Jesus. Por isso a gente precisa tomar cuidado com as fotos que a gente posta. Cuidado com o biquíni, fio dental. Não tem a ver com Jesus. Tem? Tudo. A nossa vida tem que convergir em Jesus. O nosso trabalho. Nós precisamos começar a pensar que colocar, incutir na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, que tudo que nós fazemos nessa terra é para Jesus. Você tem um salário, o seu salário não é para você pagar o aluguel, comprar o carro novo, é para isso sim também. Mas o Senhor está entregando recursos na sua mão, para que o evangelho seja expandido. É para isso. Então, se eu vou bem no negócio, para quem é? Para o carrão do ano? Sim, também, mas como é que você está usando esse carro? Desviando das lombadas para não machucar o carro? Para quê? Você já ofereceu carona para alguém que vem de Uber à igreja? Nós temos aqui todos os cultos, pessoas que vêm de Uber. Pessoas que servem aqui, a semana inteira vêm de Uber. Você pode colocar o seu carro à disposição? É o reino de Deus. Há unção à mesa. Há unção à mesa. Receba essa unção que destrói os julgos e o leva a uma vida abundante, a um destino profético no centro da vontade de Deus. Deixe que o óleo da unção de Deus flua sobre você e lhe enche de sua presença. E esteja preparado para enfrentar os inimigos que surgirão, confiante de que a unção divina é mais poderosa do que qualquer oposição que você possa enfrentar. Lembre-se, você foi chamado para viver uma vida de vitória e plenitude. A unção de Deus está disponível para lhe capacitar, fortalecer e fazer com que você frutifique em todas as áreas da sua vida. Caminhe na confiança e autoridade que a unção traz, sabendo que o amor de Deus é capaz de libertá-lo e levá-lo a uma vida de triunfo. Nós não fomos destinados a viver uma vida medíocre e nem derrotada. Queridos, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Cancelar todas as notificações do nosso celular. Cancele.
Cancele todas as notificações, desative todas as notificações do seu celular. Começa a receber as notificações do céu para o seu coração. O Senhor tem notificações para mandar para você. Mas enquanto você estiver ouvindo outras notificações, vai ser difícil você discernir o que é do Senhor e o que não é. A unção da mesa é prova de um amor que é suficiente para nos libertar, nos trazer cura e transformação, nos conduzir a uma vida de triunfo e realização. Assim vamos desfrutar de todas as bênçãos e promessas que Deus tem reservado para nós. Você tem um lugar à mesa do Senhor. Ele está convidando você a sentar-se à mesa dele. E nós vamos ler aqui juntos esse verso 4 e verso 5 do Salmo 23. Para que isso entre no nosso coração, para que nós tomemos o nosso lugar à mesa do Senhor. Vamos juntos? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais. Ele nos convida para a sua mesa. Ele convida você para a mesa dele, para que você receba a unção, a capacitação para enfrentar os desafios da vida, e para que os seus inimigos assistam o amor do Pai sobre você. Vamos ficar de pé, vamos orar. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Em sentimento de quebrantamento, de arrependimento, peça ao Senhor perdão. Senhor, me perdoe, porque eu não tenho sentado à tua mesa com tanta frequência como deveria. Senhor, me perdoe. Me arrependo. Eu me arrependo de não estar nesse lugar que o Senhor preparou para mim. Querido Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. E nós reconhecemos, Deus, que pecamos. Que não estamos tão à mesa quanto o Senhor nos espera. Mas, Deus, nós nos arrependemos de não frequentar a tua mesa, de não estar em intimidade contigo ao ponto de confiar plenamente a nossa vida ao Senhor. Deus, nós queremos estar à mesa com o Senhor. Unja, Senhor, a nossa cabeça com óleo, o seu óleo. Prepara esse banquete perante nós, na presença dos nossos inimigos. Nos faça ter uma capacitação nova, um óleo fresco sobre a nossa vida, que nos traz uma capacitação nova diante dos desafios, das adversidades, daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, chama-nos e nós atenderemos o seu chamado para a sua mesa, porque é nesse lugar que há recompensa. É nesse lugar que o Senhor corrige os nossos caminhos. É nesse lugar que o Senhor corrige as intenções do nosso coração. É nesse lugar que o Senhor corrige as nossas intenções, as nossas motivações. É nesse lugar. Senhor, estamos à sua mesa. Queremos estar à sua mesa.
desejamos a sua mesa. Senhor, que a graça de Deus, o Pai, o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, para que nós possamos estar à sua mesa, hoje e para todo sempre até a volta do Senhor Jesus, em que nós iremos, como igreja gloriosa, santa e imaculada, a encontrar-nos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cante essa canção e nós nos despediremos ali de você na saída.